A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula sobre este assunto tão nobre e importante no campo da homilética, que é a arte de preparar e expor sermões, pregações bíblicas, tá bom, meus irmãos? Para você que quer ingressar aí nesse ministério ou para você que já prega, já anuncia a palavra de Deus, você precisa dominar o campo da homilética em seus aspectos, para que você desenvolva um ministério profícuo na presença de Deus, meus irmãos, tá bom? A homilética é a disciplina que nos leva a falar com elegância e desenvoltura, tá bom? Acerca da palavra, acerca do evangelho. E por isso nós precisamos dominar o campo da homilética e nos preparar para assumir um púlpito, para anunciar a palavra de Deus. De maneira nenhuma, meus irmãos, a homilética anula, tá? Anula a ação do Espírito Santo de Deus. Não vai anular a inspiração do Espírito na vida do pregador. É uma ferramenta para que você coloque em ordem tal inspiração de Deus na sua vida, para que você possa expor o sermão de forma elegante, com desenvoltura, a palavra de Deus a ser entregue à congregação, meus irmãos. Então, nós precisamos aí desenvolver, os pregadores da atualidade precisam desenvolver, então, o campo da homilética, estudar para que possa ter um ministério abençoado da pregação. E o que é pregação, meus irmãos? Pregação é a proclamação da palavra de Deus, tá bom? Visando a divulgação do conhecimento divino e a conversão de pecadores e a consolação dos fiéis. Esta, então, é a pregação e seu significado, tá bom? Que é a proclamação da palavra de Deus, é a divulgação do conhecimento de Deus, tá bom? Quando eu estou pregando, eu estou anunciando a mensagem de Deus, estou fazendo Deus ser conhecido dos nossos irmãos que ainda não conhecem o Evangelho, tá bom? E também estou trazendo uma mensagem como consolação para os fiéis, que muita gente passa provações, lutas e dificuldades, e a mensagem bíblica vem para consolá-los, tá bom, meus irmãos? Diante da pregação. A pregação deve ter um caráter bíblico, profético, tá bom? Não pode fugir disso no ministério da pregação. Sua pregação tem que ter um caráter bíblico, profético, baseado nas Escrituras. Anunciar a Cristo, a sua vontade, os seus preceitos e tudo que vai nortear para uma vida de salvação, que vai levar o homem à salvação. A pregação, ela tem dois lados, meus irmãos. Nós vamos aqui observar e ver dentro desse estudo. E o primeiro ponto da pregação bíblica, que tem os seus dois lados, e podemos considerar que é um milagre duplo, né? Esses dois lados, um milagre duplo. Então, o primeiro milagre aí é Deus usar um homem imperfeito. Eu, você. Olha só a pregação, porque tem dois lados e vamos considerar que é um milagre duplo aí o ministério da pregação, porque no seu primeiro ponto Deus está usando um homem imperfeito, um homem pecador, cheio de defeito, para transmitir a perfeita e infalível palavra de Deus, meus irmãos. Olha só então, um homem imperfeito transmitindo a preciosa palavra de Deus. Então trata-se de um ser perfeito usando um ser imperfeito como seu porta-voz. É Deus perfeito usando usando os irmãos como seu porta-voz para anunciar a preciosa semente, a palavra de Deus. E o segundo milagre é Deus fazer que os ouvintes aceitem um porta-voz imperfeito. Olha só,
Então os ouvintes estão ouvindo a palavra perfeita de Deus através de um homem imperfeito, e este agora que está ouvindo vai aceitar esta mensagem de Deus que é perfeita, que é luz, né? Então, o segundo milagre é Deus operando, fazendo com que os ouvintes aceitem, escutem a mensagem por intermédio do pecador e finalmente sejam transformados por esta mensagem. Este daí então é o grande milagre da pregação. Deus usando um homem perfeito para falar da sua perfeita palavra e Deus fazendo com que o ouvinte ouça e receba esta mensagem de um homem perfeito. Nós também não podemos aqui interpretar, meus irmãos, que o homem imperfeito é um homem cheio de pecados. Não. E fazer uso de Romanos capítulo 7, o querer está em mim, mas eu não consigo fazer o bem que eu quero eu não faço, mas eu faço mal. Aí vai entrar naquela seguinte questão, ele até prega bem, mas não vive nada. Por quê? Porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu só não consigo fazer, porque dentro de mim os maus hábitos estão me guiando a fazer aquilo que é errado. Eu sei, eu trago uma mensagem boa, uma mensagem de salvação, eu trago um conselho ótimo, mas eu mesmo não vivo aquilo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 7, e ele diz, então já não sou eu que faço, é o pecado que habita em mim. Então eu como pregador preciso santificar a minha vida e não ser conduzido por maus hábitos. Por quê? Porque eu posso colocar tudo a perder de um sermão preparado para um pecador por causa da minha vida que está fora da conduta. Nós falamos lá na primeira aula, né, acerca da preparação da vida do pregador, daquele que vai anunciar. Se você não assistiu, volta lá, assiste a primeira aula, e quantas vezes for necessário este vídeo, o segundo, assista quantas vezes for necessário para que você desenvolva o ministério da pregação na palavra do Senhor. E também, meus irmãos, aos ouvintes, digamos à igreja, isso não vai dar o direito de ninguém falar mal, como está cheio de julgadores pela internet, por aí julgando a todos, suas vidas, o que tem e tantas mais coisas. Isso não dá o direito a ninguém. Nós, como igreja, devemos orar para que Deus use os pregadores. Vamos falar um pouco mais à frente, talvez nesse vídeo ou no outro, acerca disso, tá bom? Então, nós precisamos entender, então, que este milagre de Deus a fazer com que o ouvinte aceite um pecador não está ligado a alguém que fale e não dá a sua vida como exemplo dentro da pregação, para que Deus opere este milagre do ouvinte atender, ouvir, viver, acatar a mensagem que está sendo pregado. Então, assim, a pregação tem de fato dois lados, o divino e o humano. Este aí é os dois lados da pregação, o divino e o humano. Deus usando o homem, tá? Para entregar a mensagem. Quando pregamos o evangelho no poder e na unção do Espírito Santo, vivenciamos em nós mesmos este milagre. A ação de Deus através de nós, seres humanos falíveis e pecadores. Vemos Deus fazendo grandes obras por intermédio da nossa vida. Tá bom, meus irmãos? O Deus santo e verdadeiro usa seres imperfeitos para a transmissão da sua verdade salvadora. Olha que coisa linda, meus irmãos. Deus nos deu esta honra de anunciar a sua palavra. Então, nós vemos os dois lados da pregação. O Deus perfeito usando aí seres imperfeitos. Vamos já citar este assunto aqui. O apóstolo Paulo, ele mostra a sua dependência de Deus, ensinando a igreja e ensinando você no ministério da pregação. Ele vai mostrar a dependência de Deus acerca deste ministério. E a igreja precisa orar pelos pregadores,
a igreja precisa estar atenta e orar. O apóstolo Paulo, ele vai falar aí aos irmãos de Efésios, no seu capítulo 6, versículo 18, pedindo à igreja que ore por ele, para que a palavra de Deus seja anunciada, tá? De forma poderosa, de forma convincente, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Então Paulo se mostra dependente de Deus para anunciar a sua palavra. Jamais deve o pregador se apoiar exclusivamente em seu próprio cabedal de conhecimento secular. Não se apoie, meus irmãos, no seu conhecimento, nas suas histórias de vida, nas suas experiências. Não se apoie nisso, tá bom? Se apoie exclusivamente na dependência de Deus, no conhecimento de Deus, na análise das Escrituras, na vontade de Deus, na comunhão com o Espírito e no poder do Espírito para pregar a palavra de Deus, para que também você não coloque tudo a perder dentro do teu sermão e também a soberba não alcance o teu coração, porque o homem que confia em si mesmo, na força do seu braço, Jeremias falou que é maldito. Maldição está sobre a vida desta pessoa. Então, meus irmãos, tenha sempre isso, essa dependência de Deus. Nas suas pregações, faça que no apóstolo Paulo, eu peço aos irmãos que orem por mim, para que eu entregue de forma clara o texto, para que Deus me dê desta graça, que os irmãos possam compreender a mensagem de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então tem que ter essa humildade. Não confie em si mesmo, porque já pregou 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, 15 vezes, em diversos lugares, em igrejas grandes, e eu estou tranquilo e eu sei que vai dar tudo certo outra vez. Não, tome cuidado com isso, seja sempre humilde, peça sempre oração para este ministério que Deus tem dado a você, para que você desenvolva aí sermões bíblicos literalmente, de fato, que vão convencer os pecadores e consolar a igreja de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus, Ele vai dar esta graça para nós. Então, você não pode confiar aí no seu próprio conhecimento secular, bíblico e teológico, pois ainda que ele tenha amplo conhecimento nestes ramos do saber, se não tiver a unção de Deus, sua mensagem não haverá de produzir efeitos. Olha só, meus irmãos, pregar sem a unção de Deus, sem a unção do Espírito Santo na sua vida, sua mensagem não vai produzir efeito. Não estou falando de efeito de alguém levantar as mãos, não estou falando de efeito de você ver a igreja chorando diante de você. Estou falando de efeito para uma vida inteira, para uma vida que vai constranger o seu ouvinte à salvação, à permanência na presença de Deus, o não abandono das Escrituras e não abandono da fidelidade a Deus. Então você precisa se apoiar no conhecimento de Deus, ter uma vida com Deus, para que a sua mensagem tenha efeitos positivos, tá bom? Na aula passada nós falamos aí acerca das consequências do antes, durante e depois, tá? Para que a sua mensagem produza então, após a sua explanação, a sua divulgação da mensagem, tenha bons efeitos no final. Como pregamos a palavra de Deus, se o Deus da palavra está distante de nós? Então eu preciso ter comunhão com Deus. Eu preciso ter comunhão com Deus, íntima, verdadeira, ter contato, para que Ele fale comigo na hora da exposição da palavra, para que Ele me direcione. Agora, se eu pregar um sermão sobre Deus e o Deus do sermão está longe de mim, como vai ficar esta mensagem e o seu resultado final, meus irmãos? Então eu preciso entender isso, tá bom? E colocar isso na minha vida cotidiana de pregador. Preciso estar perto de Deus. Olha só. Por isso devemos sempre nos achegarmos a Ele, pois quanto maior for a nossa comunhão com Deus, mais fruto havemos de produzir no ministério da exposição da palavra de Deus. Então, quanto mais perto, mais frutos tem. Quanto mais perto, mais produção haverá. Então, nós precisamos buscar do nosso Deus
e receber dele os sermões, as pregações. Então, a maior preocupação de um pregador deve ser a sua comunhão com Deus. Sua maior preocupação, comunhão com Deus. Depois senta-se e vai aplicar a sua vida para uma preparação de uma pregação do Evangelho que vai ter resultados. Tá bom, meus irmãos? Então, priorize a sua comunhão para você não ser usado por Deus, ser usado pelo ministério da pregação e ainda perder a sua salvação. Ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, tá bom? E nós possamos então aprender e fazer uso disso que nós estamos aprendendo. Acerca do sermão, seu sermão preparado, tem que ter a Bíblia como base e Cristo no centro. Não se esqueça nunca disso. O seu sermão, a sua pregação é Bíblia. A base do seu sermão é Bíblia. Eu tive um sonho e eu gostaria de contar esse sonho. Em cima desse sonho eu vou fazer uma pregação. Eu tive uma revelação, uma visão que Deus me deu e preparei um texto aqui e eu preparei uma pregação em cima disso. Eu vi que tinha carros, eu vi que tinha anjos, eu vi, então a parte do anjo é isso, então a parte do carro é aquilo, então a parte que ficou escura é aquilo, e a parte disso, então essa é a mensagem de Deus. Tem que tomar cuidado, tá bom? Muito cuidado com isso. A sua base é a Bíblia. Centro da mensagem, Cristo. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso, tá bom? O que é sermão? Sermão, em primeiro plano, a comunicação verbal da verdade divina contida na alma do pregador, com o propósito de persuadir as pessoas a receberem e assim viverem esta verdade em suas vidas. Então, Deus comunica dentro do nosso coração a sua vontade e você vai expor a vontade de Deus para alguém, para que alguém possa viver essas verdades comunicadas ao seu coração pelo próprio Deus através das Sagradas Escrituras, e alguém receba aí o privilégio também da salvação, de ser chamado filho de Deus. Desse modo, o sermão bíblico é distinto de qualquer outro discurso que possa ser feito. O sermão bíblico não é um discurso de um advogado, não é um discurso de um juiz, não é um discurso de um desembargador, não é um discurso de um presidente, não. É diferente. O sermão bíblico é um discurso totalmente diferente, é um anúncio totalmente diferente. É a vontade de Deus sendo exposta aos ouvintes. Tá bom, meus irmãos? Eu quero falar agora aqui sobre o sermão, ou sobre o esboço do seu sermão, na preparação, as suas anotações, tá bom? Então vai tratar aí de uma coleta de dados. Você vai ler, vai estudar e vai começar a coletar os dados, vai começar a coletar as informações, vai buscar as referências, vai ler um livro, vai ler outro livro e vai buscando, e você vai fazer uma seleção de tudo aquilo que você leu. Você vai organizar as suas ideias, escrevendo num papel, para que depois você possa transmitir a todos que vão te ouvir, em qualquer ambiente que seja, tá bom? Então aí você vai fazer a sua preparação, a sua leitura, e vai buscar de Deus em oração, preparar a sua vida, vai ler os textos aí proposto para a sua pregação e vai fazer uma seleção, vai fazer uma organização das suas ideias, anotando em um papel. A estrutura do esboço é a mesma da pregação, tá bom? Então aquilo que você está anotando é aquilo que você vai falar em público, é aquilo que você vai anunciar. Você está anotando aqui para falar a alguém, para comunicar a alguém aquilo que está dentro do seu coração, a comunicação do Espírito a alguém, à igreja, a um determinado grupo de pessoas. O esboço então será um roteiro para o pregador. Não se perder durante a ministração. Ali é um norteio para você, tá? Um roteiro, algo que já está pré-preparado para você anunciar. Você escreve ali os pontos principais e vai ser o roteiro de toda a base da sua pregação ali.
tá bom? Para você anunciar, é sempre bom ter um esboço. Em qual momento eu não tenho esboço? Que tem pregadores que não têm esboço. Eles então se apoiam no conhecimento deles, eles acham que são melhor que os outros. Como é que é? Tem pessoas que por si própria já têm um QI elevado, vamos falar assim, consegue guardar informações, pontos principais e relevantes e consegue organizar na sua mente, na sua cabeça, e na hora de desenvolver a mensagem, ele consegue de uma forma anunciar sem se perder dentro de tudo aquilo que ele preparou, tá bom? E também, para você chegar até esse ponto, vale ressaltar aqui que você faz toda a sua preparação, todo o seu esboço pessoal para você, e o muito estudar, as informações ficarão na sua mente, o Espírito te fará lembrar na hora da pregação. Mas para quem está iniciando ou para outros que têm alguma certa dificuldade de guardar isso na mente, o esboço é extremamente importante para você organizar as ideias, para você pontuar os assuntos, para você não se perder na hora de anunciar a palavra de Deus, tá bom? Então você vai anotar para não perder os pontos importantes. Em outras palavras, o esboço é um mapa, tá bom? Você vai colocar alguns pontos de referência que vai ajudar você nos objetivos aí da sua mensagem a ser pregado. Então o esboço ele tem que ter um fundamento que vai nortear a sua pregação. Por exemplo, seu esboço tem que ter um título, um nome para ser tratado dentro daquela pregação. O seu título tem que ser concernente ao assunto que você vai abordar. Você não pode colocar lá, por exemplo, eu vou pregar sobre o cego Bartimeu e eu gostaria de falar 5 aspectos de quando você ter a visão de Deus. Aí você coloca então 5 aspectos de ter a visão de Deus. Aí você começa a falar dentro da sua pregação do paralítico que andou, né? Então você vai fugir do roteiro da sua pregação, você vai embaralhar aí a mente dos ouvintes, tem que tomar cuidado. Então a sua pregação, seu sermão, pregação, sermão é o mesmo significado, né? Tem que ter aí então um título, tá bom? Tem que ter um texto bíblico como base. Nós já falamos aqui, não vai pegar um sonho, uma revelação e trazer como base para a sua pregação. Tem que ter um texto bíblico. É o centro da mensagem sua. Tem que ser a Bíblia e Cristo como a base, tá bom? O seu sermão tem que ter aí uma introdução. Você fala do título, eu quero falar hoje sobre 5 aspectos da tempestade. Eu vou pegar aqui o texto base de Marcos, quando os discípulos montam no barco e acontece a tempestade. Aí você vai para a introdução da sua mensagem. Você vai começar a sua mensagem aí para os ouvintes, né, que está ouvindo a sua pregação, a sua exposição, possa começar ali a entender acerca dos assuntos que você vai falar. Para muitas pessoas, a primeira frase é a mais difícil, tá? Apesar de muitas alternativas, ideias, o ideal é que a introdução seja algo que prenda logo a atenção dos ouvintes, despertando-lhe o interesse para toda a mensagem. Então você vai falar sobre a tempestade e você já tem que prender os ouvintes ali para que desperte o interesse para eles ouvirem o restante da sua mensagem. Eu quero falar aqui as causas da tempestade, o que acontece, o poder de Deus sobre ela e como nós podemos lidar com as tempestades na vida e as pessoas para prender-se na sua introdução. E você vai causar algo que chame a atenção na vida do seu ouvinte para que ele seja edificado. Então você pode começar com uma ilustração, com um relato interessante sobre algo que seja relacionado com o assunto da pregação, tá bom? Um outro recurso muito bom é começar com uma pergunta para o auditório. Uma pergunta para o auditório. Você já passou por uma tempestade? Como você resolveu? Quem você buscou? Quem você recorreu? Nós vamos ver isso dentro e no decorrer da mensagem. E cuja resposta
é você mesmo como pregador que vai trazer durante a mensagem, tá bom? E dentro do seu esboço também ali você pode colocar os tópicos, tá? Que é a divisão do seu assunto, tá bom? Para você não se perder. O primeiro ponto que eu falei com os irmãos na introdução sobre a causa da tempestade, sobre o poder de Deus sobre ela, as consequências. E você vai pontuar dentro do seu esboço, tá? Então, o esboço precisa ter aí esse norteio para você não se perder na hora de anunciar a sua pregação, a palavra que está no seu coração, tá bom? Então, assim você vai ser norteado. Os tópicos devem ser organizados numa ordem que demonstre o desenvolvimento natural do tema, de modo que os ouvintes vão sendo levados a compreender gradualmente o assunto até a conclusão. Tá bom, meus irmãos? Então, vai desenvolvendo os tópicos para que os irmãos entendam desde o começo o texto bíblico, a introdução, e os irmãos vão sendo levados e envolvidos na sua mensagem e possam entender do começo ao fim até a sua conclusão. Nós vamos ver alguns tipos de sermão que não podem ser pregados, sermãos desorganizados, tá bom, meus irmãos? Será bom se eles estiverem organizados de maneira que o mais interessante, o mais importante seja deixado por último. Não se esqueça disso. Vai colocar um assunto para chamar atenção no começo e depois no desenrolar da mensagem você não está tão interessante assim, tá bom? Porque a sua mensagem pode perder o sabor. Aí o negócio vai ficar meio ruim, tá bom, meus irmãos? Então, é interessante aí que no seu sermão também possa ter algumas ilustrações, tá bom? Dentro do assunto, para que as pessoas possam se prender e guardar aí a mensagem. As ilustrações são muito importantes porque despertam o interesse dos ouvintes e eliminam as distrações e fica gravado na memória, tá bom? É sempre bom ter aí uma ilustração. Um outro detalhe a se observar, não é bom usar muitas ilustrações também, meus irmãos, na mesma mensagem, pois ela vai se tornar uma coleção de contos sem consistência. Use uma ilustração ou outra para que as pessoas possam entender o assunto, mas também não vai toda hora usando ilustrações dentro da mensagem, senão os irmãos vão se perder. E nós caminhamos aqui no esboço agora para a conclusão. A conclusão é o ápice da mensagem, é o fechamento da mensagem. Você vai concluir agora a resolução daquilo que você está passando para a igreja. Agora eu quero falar o que acontece com quem vive com Deus diante das tempestades, para fechar o assunto, tá bom? Toda vez que se apresentar agora a tempestade, você vai saber lidar com ela. Você vai fechar a sua mensagem aí. Não vai fazer como, determinado pregador, pronto, acabei, terminei. Acabou o assunto, acabou, terminou, todo mundo foi embora, o pastor amém, que bom, Deus falou conosco, até o clima muda, Até o clima muda. Então, faça uma boa conclusão da sua mensagem, tá? Então, nesse momento, pode-se fazer uma rápida citação dos tópicos, você pode fazer aí uma rápida citação de todos os tópicos que você estava aí propondo dentro da sua mensagem, tá bom? Então tem que ser rápido também, só para lembrar os irmãos. Aí você vai dar uma amarração final dentro da sua conclusão aos seus ouvintes, tá? A conclusão está diretamente ligada ao objetivo da mensagem. Conclua com um objetivo dentro de tudo aquilo que você está falando. O pregador incentiva as pessoas a tomarem determinada decisão em relação ao assunto pregado. O objetivo da sua pregação e na conclusão você vai incentivar as pessoas a tomar uma decisão acerca daquilo que elas estão vivendo na conclusão da sua mensagem. Então o esboço, por menor possível, o esboço deve ser o menor possível, meus irmãos. Não faça um esboço grande, tá bom? Porque senão você pode se perder na hora da ministração. Então faça o menor possível. Se for necessário, faça 2 esboços. Um para você pessoal, em casa, escreva ali o que você tem que escrever.
faça um resumo daquilo que você escreveu, para que o seu esboço seja norteado e você não se perca na hora da pregação, tá? Naquilo que você escreveu para falar à igreja, tá bom? Então o esboço vai ser aí o esqueleto da sua pregação, tá? Você vai colocar os pontos principais aqui que você quer falar com a igreja. Amém, meus irmãos? Guarde o seu esboço, que você pode usar ele em outros, né? Outras pregações, outros dias, e isso vai ser importante. Então, dentro do seu esboço precisa ter o título, um texto bíblico, introdução, tópico 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que você estipular na sua mensagem, tá? Pode ter uma ilustração e tem que ter uma boa conclusão. Alguns expositores dizem que não é aconselhável que se escreva toda a mensagem para se ler na hora. Eles acreditam que isso torna a palestra monótona. Você escreve tudo, vem com 50 folhas e começa a ler aquilo, não é? Então você precisa aí trabalhar isso na sua vida. Contudo, não será a regra, tá bom? Não é uma regra geral. Por exemplo, o pregador Jonathan Edwards, que promoveu um dos grandes avivamentos na história, disse que ele foi o pregador da noite escolhido e o sermão dele era escrito. Ele leu o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ao final do seu sermão, o povo estava agarrando-se aos pilares da igreja, achando que a terra ia abrir e eles seriam engolidos e levados ao inferno. Tamanha unção de Deus e preparação da vida do pregador, e a unção de Deus na vida dele que trouxe esse resultado após a sua pregação, tá bom? Mas para você é bom que vai tratar de um roteiro, algo objetivo, para que você possa aí transmitir à igreja. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Qualquer comentário faça aqui embaixo, qualquer pergunta faça aqui embaixo, tá bom? Que eu faço um vídeo depois respondendo as perguntas, de dúvidas para você que quer pregar a palavra, público e sobre tantos outros assuntos. Faça a pergunta aqui embaixo, faça o seu comentário e eu estarei fazendo um vídeo respondendo esses comentários. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a vossa vida. Se não é inscrito, se inscreva no canal e vai acompanhando que tem bastante conteúdo ainda dentro desse assunto. Amém, meus irmãos?